Viegas, um bom dia, seja muito bem-vindo. Qual a pauta quentíssima desta terça-feira? Bom dia, Karina, bom dia a todos. Vamos falar hoje da decisão na semana passada do juiz Ariovaldo Nantes Correia, da primeira vara de direitos difusos coletivos e individuais homogêneos, que anulou a sentença da sua colega, a juíza Elizabeth Rosa Baix, que no dia 15 de janeiro passado homologou o acordo que permitiria o desmatamento de uma área de 18,6 hectares no Parque dos Poderes. Lembrando que essa área, o Tribunal de Justiça tem interesse para que possa construir lá o seu famoso Palácio da Justiça, né? Aquela obra faraônica sobre a qual já falamos aqui em diversas ocasiões. O juiz atendeu aí os embargos interpostos pela advogada Gisele Marques, que questionou uma série de situações na decisão da juíza substituta Elizabeth Rosa Baix, né? Uma delas foi a celeridade com que aconteceu, com que a decisão foi proferida, né? Que destoa totalmente aí do nosso judiciário, que de maneira geral caminha a passos de tartaruga, com ações que duram anos até décadas, muitas delas sem nenhuma manifestação do judicial nos autos. A gente sabe disso porque é um problema recorrente. Some-se a isso o fato de que temos em Mato Grosso do Sul uma das justiças mais caras do Brasil, né? Vide aí as taxas judiciárias que entraram em vigor neste ano aí, bem acima da média, né? Mas vamos entrar com algumas situações que o juiz Ariovaldo Nantes Correia que ele observou nos autos. Em 8 de janeiro, quando a doutora Elizabeth Rosa Baix assumiu a presidência do processo, até o dia 15 do mesmo mês, quando ela homologou o acordo, foram apenas 8 dias. Chama atenção essa argumentação da juíza, que a argumentação que a juíza usou para dar a sentença de homologatória. Dar celeridade, inclusive. Exatamente. Então, em 11 linhas, numa ação de mais de 1.580 páginas na época, ela deu a sentença. Lembrando aqui que nesse documento de sentença de 15 páginas, 5 páginas e meia ela usou para contextualização do feito. 3 páginas ela usou para excluir da ação os assistentes litisconsorciais, que ela confundiu com assistentes simples. E em apenas 5 linhas ela decidiu essa ação, né, que vai causar, caso essa homologação não tivesse sido suspensa, provocaria aí um dano ambiental muito grande. Outro problema que ocorreu é que a Elizabeth não poderia jamais ter sentenciado nesse processo, muito menos ter assumido essa ação. Isso só ocorreu em função de uma manobra administrativa ilegal feita aí pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Sérgio Fernandes Martins. Existe um provimento, Karina, que é o do número 314/2014. Ele estabelece a ordem de sucessão, ou aliás, de substituição quando magistrados entram em férias ou são afastados por algum motivo. Pela norma, o primeiro substituto do Ariovaldo Nantes seria o titular da segunda vara de direitos difusos, o Marcelo Ivo de Oliveira, que também estava de férias na época que o Ariovaldo estava afastado. Na sequência, estavam aptos a substituí-lo o juiz da vara regional de falências, que também estava de férias. E, por último, o titular da vara de execução fiscal, o Wagner Mansur Saad, que estava no exercício pleno de suas funções, mas mesmo assim não assumiu. Por quê? Porque o presidente do tribunal, o Sérgio Martins, convocou a juíza Elizabeth Baix, né, contrariando aí o princípio do juiz natural do processo. Ou seja, ela não tinha legitimidade para substituir o colega e muito menos para sentenciar. E nessa decisão em que ele anula a homologação, o que escreveu o juiz Ariovaldo, abre aspas, não parece ser uma conduta a ser desconsiderada no exame das alegações feitas pelos embargantes, sobretudo por haver sido designada a juíza Elizabeth em desatenção à ordem de substituição desta vara e com evidente interesse da administração do Tribunal de Justiça na homologação do acordo e no prosseguimento da obra do Palácio da Justiça, fecha aspas. Ou seja, essa obra aí do Palácio, que tem previsão de consumir, antes de iniciar, mais de 4 milhões de reais, com o projeto arquitetônico e com o cercamento da área
invadida pelo tribunal. A gente diz invadida porque o tribunal, quando colocou a cerca, não tinha posse sobre aquele pedaço de terreno. Não tinha. Depois que o governo veio, a secretaria de administração da época e fez aí a afetação em nome do tribunal. Mas até então, quando ele colocou a cerca, colocou a pedra fundamental, fez uma solenidade no final de 2022 e anunciou o início da obra, ele não tinha nem a posse do terreno. Então a gente pode dizer com tranquilidade que aquela área foi invadida. E assim continua até hoje, infelizmente, né? Quem teria que dar exemplo, que é o judiciário, dá o mau exemplo, né, de esbulho, vamos dizer assim, né? E aí o Ariovaldo vem em algumas outras situações que nós vamos destacar aqui, Karina, que chama atenção, né? Existia no processo ainda, o juiz deixou estabelecido que algumas partes se manifestassem a respeito de algumas considerações do processo. A juíza ignorou tudo isso e já sentenciou. Ou seja, ela não atendeu o rito normal do processo. E sobre isso, o que escreveu o juiz Ariovaldo Nantes? Abre aspas, não é uma ação que se decida na pressa, na urgência ou no afogadilho, mas com cautela, prudência, examinando como necessário cuidado dos interesses em disputa e construindo uma solução que melhor atenda a todos, fecha aspas. Mais adiante, a conduta da juíza em substituição nesta vara destoa daquilo que é praxe entre os juízes quando se substituem em períodos de férias, pois se ocupam do andamento de processos e medidas urgentes, deixando para o titular os processos mais complexos que são do conhecimento dele, jamais alterando decisão do titular, a não ser em evidente equívoco ou contrariedade à lei, o que não era o caso nos autos, né? Então, foi um puxão de orelha bem dado aí do juiz Ariovaldo na sua colega Elizabeth Rosa Baix. E para finalizar, quem entrou com a ação civil pública foi o Ministério Público, lá atrás, em 2019, questionando e pedindo uma liminar para que nenhum centímetro de mata nativa fosse devastado. Lá na frente, o Tribunal o Ministério Público mudou de posicionamento. Pois é, uma coisa assim, ambígua, né? Mudou de posicionamento, aí vem o próprio MP e sugere que faça esse acordo, sob o argumento de que, caso fosse cumprida a lei, a devestação poderia ser maior ainda. Na verdade, isso não faz o menor sentido. O Ministério Público, mesmo que a lei previsse um desmatamento maior, ele tinha que cuidar dos interesses da sociedade, da população. Não vir com essa conversinha de acordo, porque nós vamos desmatar menos, né? E nessa situação, como se trata de um direito indisponível, o Ministério Público não poderia jamais transacionar nessa ação. O que diz o juiz Ariovaldo sobre isso? Abre aspas. No tocante a direito indisponível, como de que trata a presente ação, né, não é possível ao autor da ação, o Ministério Público, que defende em nome próprio o direito alheio, dispor do conteúdo do direito tutelado como se fosse de sua titularidade exclusiva e de maneira que não consagre a tutela na maior extensão possível, ainda mais considerando os prováveis e graves prejuízos ambientais cogitados na inicial decorrentes do desmatamento da área. Ou seja, o próprio MPE alertou o juiz, olha, precisamos dessa liminar porque o prejuízo vai ser irrecuperável. Aí lá na frente o Ministério Público muda de posição. Né? Ambígua, né? Uma situação esquisita e que gerou toda essa celeuma aí, viu, Karina? Diga-se de passagem. Né? E hoje, para concluir, o que acontece? Essa anulação é um duro golpe aí nas pretensões do Tribunal de Justiça de construir o seu palácio, né? E também do governo que tem alguns setores que querem que ocorra o desmate para a construção de estacionamento. Me parece que é o caso da Secretaria de Fazenda. Né? E a questão volta praticamente a estacar zero aí com essa decisão do doutor Ariovaldo, né? E é muito difícil que as obras do Palácio sejam iniciadas nesse ano. O que se espera agora é que se retire a cerca, né? Que a área não é do Tribunal de Justiça, né? E em nome da população, em nome do meio ambiente, com certeza a população só tem um caminho agora. Agradecer ao doutor Ariovaldo Nantes Corrêa pela corretíssima decisão. Edir, nessa situação toda, algumas situações acabaram escancarando aí um racha de posicionamento e, mais uma vez, decisão de juiz é individual, que fica claro aí, exato, né? Exatamente. Ainda que todos os parâmetros embasados legalmente, né? A decisão precisa ter
essa definição, mas é a interpretação de cada um. Não, mas aí no caso, não se trata, em função da decisão na anulação, vamos lá. E ele retomou a titularidade da ação dele. É isso, ele entrou em férias 30 dias, nesses 30 dias o tribunal colocou uma juíza incompetente para estar lá, porque ela não estava na linha sucessória para substituir o doutor Ariovaldo. Então, já feriu o princípio do juiz natural. Primeiro ponto. Segundo ponto que se estabeleceu, havia sido aberto prazo para as partes se manifestarem dos autos. Aí vem a juíza, já não houve ninguém, e já sentencia. Já define. Tem uma outra questão que nós esquecemos de falar aqui. Falamos, mas muito rapidamente. Ela tentou excluir assistentes litisconsorciais do processo. Confundiu com assistente simples. Qual que é a diferença? O litisconsorcial pode se manifestar nos autos, pedir, requerer, enquanto o simples não, ele passa a ser mais ou menos acompanha só os autos. E ela confundiu e excluiu todo mundo. E era uma matéria já vencida, já preclusa, como se diz no direito, porque o próprio Ministério Público, que é o autor da ação, tinha aceitado que essas partes atuassem como litisconsórcios, como assistentes, né? Então não tem mais o que discutir. E outra, ninguém pediu para juiz excluir ninguém do processo. Quando o juiz age, sem que não tenha sido feito nenhum pedido nesse sentido, ela está dando uma sentença, uma decisão ultra petita ou extra petita, além do que foi pedido. E o juiz só pode dar o que foi pedido. Ele nunca pode falar, não, Karina, você pediu aqui que o quilo do café, estão falando do preço do café, custa R$10, mas eu paguei 12. Aí vem o juiz e fala, não, Karina, você vai pagar 8. Mas você pediu para pagar 12. Você pagou 15, mas queria pagar 12. Eu falei, não, você vai pagar 8. Não vale. Ele está dando além do que você pediu. Então, é uma sentença, é uma decisão nula do ponto de vista jurídico. Então, foram várias barbeiragens aí. O puxão de orelha foi merecido. E agora, durma-se aí com esse mico que aconteceu em 2022 e que se transformou o lançamento da pedra fundamental do Palácio da Justiça. Uma obra cara, desnecessária, né, e que demonstra bem a forma como a justiça, em alguns momentos, em alguns segmentos, se considera acima da lei, né, tem uma interpretação enviesada do seu papel, né? Infelizmente, essa é a situação. E vamos continuar acompanhando, Karina, que ainda nessa semana tem mais novidade nesse caso. O mico vai ser maior ainda. Edir, só para a gente passar a régua, então, hoje, por enquanto, o Palácio continua no papel. Só no papel, e o Parque dos Poderes continua lá com essas áreas, vamos dizer assim, preservadas, não intocadas ou preservadas, porque já perderam uma parte significativa, mas com um prejuízo menor, minimizado, vamos dizer assim. Isso aí, obrigada, Edir Viegas. Eu que agradeço, Karina. A gente vai fazer um intervalinho e voltamos já.